pessoas, né, no papel que ocupamos. Nesse mês foi atípico, porque a gente teve 3 encontros, né? Então, até para a gente que estava na gestão do evento, o tempo passa tão rápido que a gente, acostumado com o encontro mensal, quando viu, já tinha outro. Então, fico muito feliz que vocês também tenham conseguido encaixar na agenda de vocês esse encontro. E, em breve, a gente vai apresentar a agenda do mês que vem. Tá? Queria agradecer mais uma vez ao Dr. José Henrique, já agradeci pessoalmente. Fico muito contente aí de poder que você possa compartilhar seus conhecimentos. Fique à vontade, estamos ansiosos felizes pelo seu conhecimento que você vai compartilhar. Muito obrigada. Palavra sua, Dr. José Henrique. Primeiramente, um bom dia para todos, né? Que a alegria, a satisfação possa reinar em nossos corações, nos reunindo através desta live, que eu creio que será o futuro da humanidade, porque, primeiro de tudo, é muito mais fácil, muito menos oneroso, quando vamos aos locais. Segundo de tudo, as pessoas ainda não se atentaram para aquilo que estamos investindo. Estamos investindo na sustentabilidade do planeta, porque haverá uma menor locomoção, uma economia de combustível, de tempo, uma emissão menor de CO2, vamos preservar a camada de ozônio, evitando o efeito estufa. Então, acho que essa pandemia também veio para que houvesse esse esclarecimento. Aliás, todo o processo, que inclui a dor, o sofrimento da humanidade, ela cumpre uma finalidade, um objetivo, que é exatamente o esclarecimento. A que esta pandemia se propõe? Há uma série de situações altamente pertinentes. Por isso estou aqui com muita alegria, muita felicidade, agradecendo a Marina o convite para poder falar sobre isso como uma forma de se combater esses aspectos psicológicos, estes transtornos que ora estão vigentes no nosso orbe, no nosso planeta. E compreender o lado positivo. Se não vejamos, não só essa questão da sustentabilidade, mas também a questão das famílias se reunirem, esta célula sagrada que se chama família, que estava um pouco desprezada. Essa é uma grande realidade. As criaturas correndo, no seu azáfama, na sua correria, pouco olhando para dentro de casa, criando processos de conflitos relacionais, humanos, muito severos, comprometendo a nossa sociedade. Quando falamos da droga-adição, nós temos que nos reportar a muitos fatores. E um deles é exatamente isso. O jovem não encontra hoje aquele colo como ele encontrava. E diz o velho ditado: adote seu filho antes que um traficante o faça. Então, são problemas sociais muito graves e que a pandemia não veio para derrubar os seres humanos, como muitos estão aí mergulhando em processos ansiosos, depressivos, como nós vamos falar hoje. Transtornos que ora estão aí revelando, mas a pandemia veio para que a gente possa refletir sobre ela, o lado positivo dela. Então, as pessoas estão muito preocupadas com as doenças, com o que pode vir a acontecer. Por isso, quando falamos de aspectos psicológicos na pandemia, nós não podemos esquecer o mal que aflige a humanidade, que é a ansiedade. Pois é, e a ansiedade é, como a gente costuma dizer, um sofrimento antecipatório. A criatura sofre diante do tempo, diante de um desconhecido, diante do amanhã, diante do futuro. Será que eu vou adquirir essa doença? Será que eu vou contrair esta enfermidade? Será que eu vou viver? Sempre naquele aspecto do será. Então, ele deixa de viver o dia de hoje
Ele deixa de viver o aqui e o agora para ficar nessa expectativa desse futuro. Pessoal, se puderem desligar aí o áudio para não atrapalhar a apresentação do Dr. José Henrique. Então, dando continuidade, companheiros, as pessoas realmente ansiosas são as pessoas que se preocupam, né? Extremamente com o futuro que ainda pode estar distante e que nem sabe se vai acontecer. Então, as pessoas vivem antes do tempo. Ansiedade é isto. É o mal do mundo moderno. E como eu estava dizendo para a Luciana antes da apresentação, as pessoas querem tirar a ansiedade de si, como se fosse uma vestimenta que a gente tira, uma roupa que a gente tira. E você não pode tirar algo que lhe pertence, porque a ansiedade é uma característica da personalidade. Faz parte do caráter, do temperamento, da idiosincrasia, que é a forma de ser do indivíduo que nasce conosco. Então, nós temos tendências e predisposições? Podemos ter. Temos quadros leves, ainda não manifestos, que passam despercebidos? Temos. Temos quadros instalados, caracterizados, diagnosticados? Temos. Então, a pandemia, ela pode fazer eclodir algo que está escondido, não manifesto. A pandemia pode agravar aquilo que está manifesto, levemente, suavemente. E a pandemia, ela pode agravar e potencializar aquilo que está manifesto. Todo esse processo vem à tona. São grandes abalos, grandes comoções mundiais, tipo uma febre, uma energia que envolve todo esse planeta, pelas nossas energias mentais, de preocupações, de inquietações. Então, fundamentalmente, a pandemia ela faz eclodir dentro dessas três características. Então, hoje, de uma forma muito sintética, porque levaríamos aqui bastante tempo para definir, eu trouxe alguns textos de situações que estão emergentes hoje. E vamos começar pela ansiedade. E aqui uma definição, como vocês estão vendo na tela, de um psicólogo existencialista, chamado Rolomei. Rolomei ele dá uma definição muito clara da ansiedade, desse transtorno, né? Ele nos diz, é uma reação básica do ser humano a um perigo que ameaça a sua existência. Então, a pandemia é um perigo. Então, ele sofre diante de uma ameaça e nem sempre vai se concretizar. Ou um valor, que esse valor é dele, que ele identifica com a sua existência. A característica dele. Nós sabemos que por trás da ansiedade, nós vamos encontrar insegurança, vamos encontrar o medo, vamos encontrar processos de culpa, tendências, predisposições. Isso compõe a estrutura psíquica da criatura. E, normalmente, o ansioso, ele, por sofrer antes do tempo, ele quer que as coisas funcionem da sua forma. Normalmente, nós não gostamos de ser contrariados por outrem, pela sociedade, pela vida, e até alguns dizem, até por Deus, né? Deus não pode nos contrariar. E ele diz aqui, dando sinônimos... Não. Falou que essa sexta-feira não vai ser feijoada, mas vai ser... Dobradinha. Desligar o microfone aí, por favor, para não atrapalhar aqui a apresentação. Então, aqui tem uma sinonímia que ele coloca, né? Como tensão, como nervosismo, como angústia, como estresse. E vamos aqui fazer esse recorte dessa palavra chamada angústia. Angústia é uma questão psíquica, mental, mas com uma tradução no corpo físico. O que significa angústia? Às vezes as pessoas falam, eu estou angustiado, e não sabem o que está falando.
A angústia segundo a nossa literatura portuguesa, angústia é aperto. Perfeito? Por favor, desligar aí, companheiro, que está atrapalhando. Então, angústia significa apertar. E o que aperta normalmente no nosso corpo quando estamos estressados, como estamos diante dessa perspectiva aí da pandemia? Não é? Geralmente a nossa musculatura. A pessoa ansiosa, a pessoa estressada, a pessoa preocupada, ela vive sob a égide, né, dessa angústia, que se expressa na musculatura. Olha que coisa interessante. E passamos, às vezes, o dia inteiro tensos dentro dessa estrutura muscular. Aí chega no final do dia, aquele cansaço, aquela dor. Ai, meu Deus, aí a pessoa quer se alongar, quando o fator é psíquico, somatizando na musculatura. Agora, interessante que todo o nosso corpo tem músculo. Não podemos esquecer que nossas artérias têm uma musculatura lisa. E essa musculatura lisa ela é inervada pelo sistema nervoso involuntário, autônomo, simpático e parasimpático. E quando falamos de simpático, falamos da adrenalina. Então, se a gente dá uma descarga de adrenalina muito grande na musculatura dos vasos, que a gente não freia, porque vivemos sob o regime de tensão, essa musculatura, em determinado momento, ela vai se esgotar. Vamos ter alterações externas e internas nos vasos sanguíneos, nas artérias, levando a um depósito muito grande de cálcio, calcificando as artérias, porque o cálcio ele participa da contração muscular, e essa artéria vai ficando danificada. O endotélio, que fica por dentro do vaso, também vai ser danificado. E aí, havendo essa lesão, vai haver depósito de placas de gordura, podendo formar trombos, obstrução. Isso caracterizaria a doença que mais mata no mundo, são as doenças cardiovasculares. Fruto desta energia mental desequilibrada, inconstante. Então, vejam, companheiros, isso é muito importante nós avaliarmos, porque não é simplesmente a questão alimentar, embora ela seja importante. Não é simplesmente a questão da atividade física que todos devem fazer. Ah, mas eu tenho uma vida muito saudável, muito equilibrada, eu só como legumes e verduras, não como carne, não como gordura, pratico atividade física todos os dias e o indivíduo infarta. E o indivíduo tem um AVC. Por que será? Por que será que as doenças cardiovasculares estão ponteando, capitaneando os óbitos no mundo? A epigenética vem nos mostrar, atualmente, que não somos mais escravos do código genético. Isso veio revolucionar a medicina, a psicologia, a biologia, a genética, porque é muito fácil a gente fazer um processo de transferência psicológica. Ah, foi meu pai, foi minha mãe, eu herdei dos meus pais, como se fôssemos vítimas. Então, ficamos sempre vitimizados pelo código genético. Isso, psicologicamente falando, é uma transferência. Eu não tenho culpa nenhuma. A culpa é do meu pai, que era hipertenso, da minha mãe, que era diabética, e a gente se esquece, porque não nos cabe ver, esse é o grande problema. A gente está sempre fugindo da nossa realidade. Freud fala sobre isso, os mecanismos de proteção do ego. A gente foge da nossa realidade, criando personas, criando máscaras, que não nos interessa ver a nossa realidade. Então, temos que correlacionar hoje, dentro da visão da medicina holística, da visão sistêmica da vida, da interconectividade, a relação da mente com o corpo. É isso que temos que entender. Se mudarmos a mente, e poderemos sim mudar a mente,
nós vamos, com certeza, mudar muitas questões da organização física. Não vamos cumprir o que o código genético quer que a gente cumpra. Isso a epigenética nos explica. Não somos mais escravos dos genes. Tudo é fruto da nossa mente, da nossa energia mental, de como estamos jorrando isso no corpo físico. Então, basicamente, a ansiedade é isto. E aqui eu trouxe uma frase para vocês que eu gosto muito, de Lao Tse, como vocês estão vendo na tela, que diz: se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Tudo isso eu estou citando porque a pandemia faz eclodir todo esse processo. Quando falamos de uma comoção mundial, nós estamos falando que as criaturas entram em estado alterado de consciência. Muda a sua onda mental. Então, o que está no subconsciente ou no inconsciente emerge, vem à tona. E muitas vezes, coisas que estão lá, retidas, reprimidas, como, por exemplo, o passado. E a criatura entra em depressão. Ou então, na ansiedade, porque ela vive no futuro, preocupada, inquieta. Agora, se você está em paz, você está vivendo no presente. Então, companheiros, acho que a ideia é essa. Não é que você consiga excluir o passado, as culpas, as mágoas, tudo que está retido e que essa pandemia está fazendo eclodir, exteriorizando isso, está revelando isso. Você não consegue excluir o que está dentro de ti, está impresso em ti, nas fibras mais íntimas do seu inconsciente. Mas você tem como lidar com isso. Aceitar isto. Você tem um poder cerebral muito forte. A neurociência nos traz hoje que nós podemos nos controlar, mesmo que estejamos na vigência de um processo estressante como esta pandemia. Então, hoje, uma das grandes recomendações para esse autocontrole, porque nós temos uma estrutura cerebral chamada córtex cingulado anterior, que trabalha a razão, que trabalha exatamente os nossos lobos pré-frontais. E aí a consciência ela vai atuar positivamente para este autocontrole racional, lógico. E nós não vamos perder o controle. Não vamos entrar em desespero, não vamos entrar em desesperanças. Estão levando muitas criaturas ao suicídio. A base do suicídio é a dor, é o desespero e a desesperança. A criatura ela não quer morrer, ela quer sair da dor. Esse é o grande problema. Então, nós temos, sim, como, mediante esses processos aí, esta pandemia, de vivermos em paz, de vivermos controlados, trabalhando a razão, entendendo o objetivo da pandemia. E um dos grandes processos, eu acabei não citando, que eu recomendo, tem inúmeros estudos sobre isso, é a meditação. A meditação saudável, para irmos ao encontro de nós mesmos, a autoobservação, a autoanálise, descobrirmos o autoconhecimento, perfeito? A partir do autoconhecimento, nós vamos travar um contato conosco mesmo. Isso é um exercício, o cérebro é exercitável. Nós temos um poder incrível cerebral, chama-se a neuroplasticidade. O que nos falta é o treinamento. Eu queria trazer uma frase aqui muito importante da minha linha, que foi dita por Chico Xavier, mas ela é muito aplicável ao nosso estudo de hoje. O Chico diz, companheiros, guardem isso, a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Isso é fundamental para a gente aceitar as situações da vida, mesmo que adversas, mesmo que contrárias, mesmo que gerem sofrimento, porque tudo é perfeito naquilo que tem que ser. E esta aceitabilidade, por exemplo, da pandemia, já que estamos falando dela, ela é fundamental. Ela traz o seu cunho
de entendimento, de transformação, de compreensão, de utilizarmos os valores que a pandemia nos traz. Aqui apenas alguns sintomas, não vamos entrar muito no mérito da questão, ficaríamos bastante tempo aqui para falar sobre cada sintoma. Isso é a somatização da ansiedade. Então, vocês estão vendo aqui na tela inúmeros sintomas que a ansiedade provoca, levando, às vezes, o paciente ao médico, ao clínico, achando que é uma doença física, quando não é. É um aspecto mental, psicológico, e somatizando, atuando no corpo, naquele grande binômio mente e corpo. Hoje não podemos fracionar isto, segmentar isto. A medicina está se tornando holística e não uma medicina cartesiana, conservadora, reducionista. Então, estamos vendo aqui inúmeros sintomas. Eu chamo a atenção, mais uma vez, para as dores musculares, lembrando das artérias, como eu falei. Chamo a atenção para a dor no peito, simulando, às vezes, um ataque cardíaco, um infarto, e outros sintomas aqui que acontecem num estado de ansiedade. Aqui também um circuito muito interessante, que eu chamo de circuito fechado, pois ele gira em torno dele mesmo, é um ensimesmamento, como a gente poderia dizer, né? Então, inicia-se através do estresse, o estresse gera uma tensão muscular, a tensão leva à dor, e as pessoas vão, às vezes, ao ortopedista, ao reumatologista, achando que é um processo físico, quando, em verdade, é um processo mental com tradução no corpo. Isso gera uma imobilidade física, a imobilidade gera uma fraqueza muscular, que aumenta a tensão nervosa, a pessoa fica mais preocupada, num sofrimento maior. Aí vai haver uma atividade funcional diminuída no trabalho, causando grandes danos profissionais. Às vezes a criatura é despedida por uma diminuição da atividade funcional, mas ela não foi pesquisada devidamente, que tudo parte de uma condição mental. Com isso, ele é despedido, vai ter uma dificuldade financeira, ele vai se sentir isolado, sozinho, triste e deprimido. A baixa autoestima acontece, ele fica sem ânimo, sem disposição para grandes investiduras futuras, e aí reforça o estresse, fica mais tenso, fica mais estressado, mais ansioso, e o circuito ele se fecha. Como é difícil romper isso. Por isso que eu costumo dizer que os tratamentos atuais eles devam ser multidisciplinares. Não adianta você tratar o corpo se não trata a mente. Então, o recomendável seria o tratamento físico para afastar as patologias orgânicas. O tratamento psicológico, psicoterápico, é fundamental, principalmente visando esse autoconhecimento, colocar o paciente com ele próprio. Eu gosto muito de dizer que, em verdade, não existe a cura, companheiros. Não existe a cura. Existe a autocura. A cura está dentro de ti, desde que você queira, desde que você seja bem orientado a fazê-lo. A cura está em nós. Então, isso é fundamental, esse trabalho holístico, médico, psicoterápico, e poderíamos dizer, sem vincular isto a nenhuma religião, o tratamento espiritual. O tratamento de ser um homem de bem, um homem bem direcionado, um homem centrado, um homem equilibrado. Então, se unirmos estes fatores, físico, mental e espiritual, estaremos realmente atrelados a um caminho de cura. Ou, se não houver a cura, pelo menos a amenização dos problemas, o abrandamento dos problemas. Então, vamos falar aqui do transtorno, hoje muito comum, às vezes de difícil diagnóstico,
que é o transtorno de ansiedade generalizada, que caracteriza-se por uma preocupação, e eu destaquei bastante aqui, como vocês estão vendo, a palavra preocupação quer dizer ocupar-se antes, pré quer dizer antes. Então, o indivíduo ansioso, ele vive preocupado com coisas que ainda nem aconteceram, que ele nem sabe se vai acontecer. Mas a insegurança e o medo dele é tão grande que ele vive em constante preocupação. É verdade, esse medo, se nós analisarmos, isso é típico da criatura humana, é o medo de errar, é o medo de falhar, de fracassar, o medo de ser julgado, o medo de não ser amado, de ser excluído. Isso tem que se fazer um trabalho muito grande, os aspectos da infância, da adolescência, da educação, porque muitos trazem as chamadas feridas da infância. Momentos de exclusão, de abandono. O abandono não significa literalmente ser abandonado, mas um abandono de carinho, de amor, que hoje está tão escasso, mediante a fraqueza humana, a indiferença humana, a negligência humana. Isso tudo precisa ser revivido na criatura. As mudanças educacionais, pedagógicas, fazer o ser humano realmente se unir mais, porque temos que viver esta ambiência de coletividade, de ajuda mútua, de presenças. Hoje os pais estão muito ausentes, até por necessidades, mas quando chegam em casa, fatigados do trabalho, eles precisam dedicar seus tempos aos filhos e não correr para a televisão, o pai para ver o futebol, a mãe para ver a novela. E os filhos ficam nos computadores, sabe lá, com que sites, buscando o que nos computadores. Então, nós temos que redesenhar a nossa sociedade, a nossa vida, porque as coisas estão acontecendo. A droga nunca esteve tão patente entre a nossa sociedade, muitas vezes até com o sim da sociedade, da medicina, levando as criaturas incautas a mergulharem nesses processos. Agora a maconha virou remédio. E os danos que ela provoca? Temos que refletir sobre tudo isso, né? As banalidades, as vulgaridades, os fakes que estão sendo criados aí. Realmente, a luta é muito grande, a gente lutar contra esse ambiente externo, com essa vida que levamos, mas também com a vida interna. Então, são reflexões muito profundas. Então, a preocupação é isso. A apreensão, que é difícil de controlar e que geralmente duram mais de 6 meses. Aí nós temos sintomas físicos e psicológicos. E sempre, companheiros, entendendo que tudo isso traz uma interface com a pandemia que estamos aqui falando. Aí geram esses sintomas de irritabilidade, angústia, agitação, taquicardia, falta de ar. Agora criou-se aí a questão, qualquer falta de ar é a Covid-19. Às vezes a falta de ar é psicológica. Medo, como já falei agora há pouco, entre outros. Então, são sintomas do transtorno da ansiedade excessiva, desproporcional à realidade. As criaturas supervalorizam muito isto. Desta forma, muitas vezes de uma forma inconsciente, o que causa muito sofrimento. Para que o distúrbio seja identificado como TAG, ou transtorno da ansiedade generalizada, ela tem que apresentar esse quadro que eu mostrei, no mínimo de 6 meses consecutivos. Então, não são episódios. É um quadro comum, frequente, e que pelo menos apresenta 3 dos seguintes sintomas, e guardem isso. Sintomas físicos, somatizações. Vocês estão vendo aí agitação, cansaço, tensão muscular, chamada taquicardia, batedeira, transpiração, dor de cabeça, falta de ar,
Vejam como isso é muito amplo. Aumento da pressão arterial, processos de insônia, náuseas, vômitos, diarreia, e os mentais, os processos mentais, de angústia, irritabilidade, dificuldade de concentração, medo, preocupação excessiva. Então, isso é um quadro físico, orgânico e psicológico do transtorno da ansiedade generalizada. Olhem só como isso é alarmante dentro de uma pesquisa que eu fiz. A ansiedade, assim como outras doenças, é um transtorno sério que merece ser discutido e desmistificado. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, 9,3% dos brasileiros apresentam os sintomas da patologia. Vamos botar 10%. Se temos em torno hoje de 210 milhões de habitantes, 21 milhões sofrem de ansiedade. E isso, dados, compactos, diagnosticados, porque não temos como entender a abrangência desse estado de ansiedade, que muitos quadros passam despercebidos. São patológicos, mas são despercebidos porque muitas vezes o paciente não procura. Acha que é nervoso, que é algo corriqueiro, normal, quando ele está aí num estado de ansiedade que deveria ser diagnosticado e tratado. Segundo dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, lá da USP, 10% da população pode sofrer crises sem motivo aparente. Agora nós temos um motivo, que é o pânico, que é a pandemia. São as crises de pânico. Vejam bem, 3,5% dessas pessoas sofrem ataques repetidos, o que pode causar alterações no comportamento e um medo intenso. Este é outro grande problema. Nós sabemos que a humanidade passa por esse processo na faixa de 5%. 5% de mais ou menos 8 bilhões de habitantes, nós vamos ter 400 milhões de panicosos no mundo. Vejam que coisa terrível. E como é que isso acontece? Olha aí os sintomas físicos e mentais do transtorno do pânico. Não vamos entrar muito no mérito, são inúmeros. No transtorno do pânico, nós temos um processo de somatização muito forte, esse perigo da morte iminente, aí a zona de conforto é a sua residência. E como é que isso acontece? 3 síndromes clínicas importantes. A pessoa entra em ataque, chamado ataque de pânico, com aquela sintomatologia que eu mostrei agora para vocês. E aí tem uma chamada ansiedade antecipatória. Parece até um pleonasmo, né? Quando falamos de ansiedade, é um sofrimento antecipatório. Essa ansiedade no sentido de não ter um outro ataque de pânico. E aí, então, ele entra na chamada esquiva ou evitação fóbica. Então, ele não sai de casa, evita os locais espaçados, perfeito, locais com muitas pessoas, com medo de passar mal diante das pessoas, de não ser atendido, de não ser acolhido. Então, essa é a tríade clássica do transtorno do pânico. O que é um ataque de pânico? É um período de intenso medo ou de ansiedade. Como falei, acompanhado de sintomas somáticos e psíquicos. Perfeito? Quais são os tipos? Nós temos 3 tipos de pânico. Sempre fazendo a correlação, a interface com a pandemia, que pode fazer com que este pânico ecloda, ou, de repente, está numa faixa borderline, controlável, e aquilo, então, se potencializar, ou agravar os processos já caracterizados do pânico. Então, nós temos 3 tipos. Aquele espontâneo, que é o mais comum e não está associado a nenhuma situação desencadeadora conhecida. Esse é o mais comum.
aquele ataque espontâneo. Ou ele pode ser situacional, quando se depara ou se expõe a certas situações. Por exemplo, no trânsito, na presença de multidões, etc. E os chamados pânicos noturnos, que é um despertar súbito a um terror e hipervigilância. 40% dos pacientes com pânico apresentam os ataques de pânico durante o sono. Então, são os 3 tipos que nós vamos encontrar no desencadeamento do pânico, do ataque de pânico. Ansiedade antecipatória. Preocupação de que um ataque de pânico ocorra novamente. É o chamado estado crônico de ansiedade. Então, já estamos começando a ver, companheiros, como esses processos hoje estão mais eclodidos, estão mais revelados, mediante esta pandemia que ora assola o nosso planeta, gerando tudo isso, transtornos de ansiedade, transtornos do pânico, quadros depressivos, como vamos ver mais à frente, transtornos da personalidade, como borderline, o chamado estresse pós-traumático, chamado PEPT, né? É a perturbação pelo estado de estresse pós-traumático, que nós vamos ver mais adiante, quando essa pandemia terminar. Então, vai levar 1 mês, mais ou menos, 30 dias daí para frente, em que esses estados de estresse pós-traumático vão acontecer. Não serão incomuns, não, diante dessa pandemia. E, finalmente, a esquiva ou evitação fóbica. A criatura fica amedrontada de sofrer novo ataque e ele evita, então, estar em locais ou situações onde seja difícil ou embaraçoso escapar ou obter ajuda, caso seja cometido por um ataque de pânico. Então, ele se esquiva. É chamada evitação fóbica. Ele fica em casa, ele não sai, ele não se expõe em lugares espaçosos, chamamos de agorafobia. Então, é a tríade clássica do transtorno do pânico. Qual é esse perfil? Então, vejam como isso é importante para que entendamos o desenrolar, o desdobramento do processo psíquico. O perfil do panicoso. Geralmente são extremamente produtivos. Vocês desculpem aí, tem um barulhinho de uma obra aqui próxima, né? Infelizmente, mas vamos convivendo também com isso. Então, são pessoas produtivas a nível profissional, costumam assumir uma carga excessiva de responsabilidades, não sabem lidar com fracasso, não sabem lidar com erro, têm medo dessa responsabilidade, porque, no fundo, tem medo de falhar. Tudo é regido, em verdade, pelo nosso ego. Tudo é regido pelo nosso padrão de poder. Seres humanos, em geral, como somos ainda tão imperfeitos, trazem na sua base, no seu alicerce psicológico, esse padrão de poder. Então, não sabem lidar com os fracassos, que são muito importantes. Se exigem muito, está aqui, não convive bem com erros, tem uma tendência a se preocuparem com problemas cotidianos, tem um alto nível de criatividade, são criativos, mas são perfeccionistas. Então, a base do processo panicoso é o perfeccionismo. O perfeccionismo é nosso. Claro que a sociedade, a vida, que nos cobra tanto, temos que ser bons, temos que ser perfeitos para vencer a competitividade, a rivalidade nos nossos empregos, é uma disputa insana, mas não é só isso. O perfeccionista já traz isso dentro do seu bojo psicológico, dentro da sua característica. Isso é formado, né? Quando somos criados ali na concepção,
no nosso código genético, com as nossas tendências, com as nossas predisposições. Então, eles têm excessiva necessidade de estar no controle. Essa é uma palavra-chave no transtorno do pânico. O controle. São criaturas que perdem o controle da situação e acabam perdendo o controle de si próprios. É o que acontece na pandemia. Nós não podemos controlar a pandemia. A pandemia independe da nossa vontade, do nosso querer. Então, nós perdemos o controle da situação e, automaticamente, perdemos o controle de nós mesmos. Então, ele perde o controle da situação, da aprovação pessoal. São criaturas com autoexpectativas extremamente altas, são rígidos. É o pensamento rígido, né? Esse é um outro grande problema, a rigidez comportamental, que se expressa na organização física, as doenças da rigidez, as doenças músculo-esqueléticas. Interessante, eu como médico do trabalho, eu vejo criaturas com pouco tempo de profissão e já portadoras de doenças osteomusculares, como lesão por esforço repetitivo. E criaturas que estão há 40, 50 anos no trabalho e não apresentam este problema. Então, o processo não é físico, o processo é mental. Hoje existem estudos muito interessantes comprovando que as células cancerígenas mamárias das mulheres são rígidas, fazendo, então, uma conexão da possibilidade da rigidez comportamental gerar tumores cancerígenos. Isso tudo são estudos ainda que estão em voga, mas que já começam a produzir raciocínios, elucubrações em todos nós. Voltando aqui ao panicoso, são competentes, são confiáveis, mas reprimem seus sentimentos negativos. O orgulho, a irritação, trazem tendências a ignorar as necessidades físicas do corpo. Então, vejam bem, isso é que temos que entender, que a pandemia ela traz todo esse potencial para que haja eclosão desses processos. Mas os processos são pessoais. Os processos precisam ser trabalhados e entendidos, principalmente daqui para frente. Essa é a grande realidade. Eu trouxe aqui como é que isso acontece na musculatura. Não vamos entrar aqui muito no mérito fisiopatológico da questão. Por que que os músculos ficam excessivamente contraídos? Muitas vezes 24 horas por dia, vamos dormir com os músculos tensos e acordamos sob a tensão muscular. Tudo é um elemento que provoca isso, chama-se o cálcio. Não há contração muscular sem a presença do cálcio. E mais algumas proteínas e mais a energia para que haja contração. E quando falamos de energia física, não podemos absolutamente abdicar da ideia da energia mental. Por isso, as criaturas tensas, as criaturas estressadas, ansiosas, elas vivem sob esta égide da tensão, a tensão que se expressa no corpo. Quando há um relaxamento, vocês estão vendo aqui, do lado direito, o cálcio ele é todo absorvido para que o músculo relaxe. Quando a criatura está tensa, esse cálcio não é totalmente absorvido. Pelo contrário, se elaboram mais íons cálcio. Então, as criaturas ficam contraídas, semicontraídas, contraídas, semicontraídas. Elas não descansam a musculatura. Agora, vocês imaginem isso nas artérias do coração, que tem músculo. Nas artérias cerebrais, que tem músculo. Tudo isso levando a uma exaustão muscular. Agora, explica-se por que as doenças cardiovasculares, acometem tanto as criaturas humanas e é líder
aliás, são líderes, né, as doenças, dos óbitos em todo o mundo. E como já sabemos que não somos mais escravos do nosso código genético, não vamos atribuir a herança, a hereditariedade, a genética, a causa de todos esses problemas. Vamos atribuir, sim, fundamentalmente as nossas questões mentais, psicológicas. Isso é muito claro no entendimento hoje de uma medicina muito mais ampla do que a medicina simplesmente física. Temos que entender a mente, a interação da mente com o corpo. Um outro processo que também está vindo à tona é o toque. Mais um transtorno da ansiedade, transtorno maior da ansiedade. E o desenvolvimento ele é desigual, podendo ser lento, às vezes passa despercebido, ou então acelerado, principalmente, como nos diz aqui, em situações de grande pressão ou estresse. O toque se everte. Como estamos vivendo um momento de grande pressão, de estresse, desta pandemia, vamos encontrar criaturas desenvolvendo, porque são predispostas ao transtorno obsessivo-compulsivo. Ele não suporta a tensão. E chega até a condição de agressividade, se tornar violento, se for impedido de praticar seu ritual. Sabemos que o toque, ele se alicerça, ele se apoia no medo de errar, de falhar, por isso criam-se as manias, mas nunca a criatura se sente segura, está sempre em dúvidas. E aí então vai reforçar o medo e vai reforçar as manias. Mais uma vez o circuito fechado. E fica difícil para a criatura sair disso, a não ser com tratamento médico, alopático muitas vezes, tratamento psicoterápico, para a pouco e pouco a criatura ir se libertando desta patologia. Hoje também é bastante frequente, esse transtorno vem se manifestando, transtorno da personalidade borderline. Olhem só, 6%, estima-se que 6% da população sofra desse TPB, transtorno da personalidade borderline. 6% de 8 bilhões, meus amigos. São 480 milhões de seres com esse transtorno borderline. E muitas vezes está do nosso lado, está no nosso lar, está na nossa família, está no trabalho, um companheiro de trabalho. São criaturas muito instáveis emocionalmente. Diz aqui o estudo, se por um lado não há estatísticas sobre sua prevalência no Brasil, por outro, 10% dos pacientes diagnosticados do nosso país cometem, lamentavelmente, o suicídio, segundo estimativa da Associação Brasileira de Psiquiatria. 10%. Quando olhamos a estatística de suicídios no nosso planeta, que nos diz que a cada 40 segundos, uma pessoa está se matando no planeta, ficamos a questionar. Qual a razão? Qual o motivo? E hoje, mais claro do que nunca, esta pandemia vai acelerar, vai intensificar esta estatística, vocês podem estar certos disso. O que acontece com esse transtornado de borderline? São criaturas que oscilam suas emoções, são impulsivas, agem muitas vezes sem pensar, são irascíveis quando são contrariados, dificuldade no controle da raiva, idealização extrema, suas ideias é que têm que prevalecer,
eles fazem um esforço desesperado para evitar o abandono, certamente porque foram, de alguma forma, abandonados. Essa questão do abandono, da rejeição, eu gosto muito de uma frase de um grande psicólogo, que eu sou admirador, que é um francês chamado Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup diz que nós não somos rejeitados, não somos abandonados, não somos excluídos. Apenas somos abandonados, rejeitados e excluídos por aquilo que a gente espera do outro. Então, a gente vive esperando do outro. O outro é que vai nos dar felicidade, a mãe, o pai, o marido, o namorado, a sociedade, ou poderemos ser felizes por nós próprios? Ele chama isso de normose da expectativa. Normose é a patologia da normalidade. É algo considerado como normal, mas é patológico. E a normose da expectativa é isso. Criou-se um consenso de se esperar do outro. O outro é a razão da minha felicidade. Nós temos que mudar esses conceitos. Então, esses portadores de borderline, eles fazem um esforço sobre-humano para não serem abandonados. Eles, com isso, sentem, para não serem abandonados, dificuldade em se relacionar por não saberem lidar com essas emoções. E se isolam. Grande problema hoje, o isolamento, que leva à depressão, que leva ao suicídio. Mais uma vez, eu estou aqui mostrando a vocês a relação de todos esses processos que estão eclodindo com a pandemia. Então, a impulsividade afeta diversas áreas da vida. Aí, esta impulsividade se transforma em compulsões. Começam a gastar muito dinheiro, e agora está difícil, né, porque os shoppings estão fechados, ou então desaguam nas drogas, na bebida alcoólica, na compulsão alimentar, que essa pandemia também está contribuindo, as pessoas estão ansiosas, estão dentro de casa, o que elas vão fazer? Vão comer. Eu tenho atendido alguns funcionários de empresas que engordaram, e estão engordando nessa pandemia, porque da compulsão, e uma das compulsões mais comuns e frequentes é comer, Então, é uma forma de aliviar o sofrimento. E casos mais graves, a integridade física é colocada em risco. Pode chegar ao ponto da automutilação e até o suicídio. A gente fala aqui de automutilação e nós vamos ver que nos processos depressivos a base é o sentimento de culpa. Culpas, às vezes, inconscientes, porque sempre o nosso padrão de poder fala mais alto. O que eu fiz para estar passando por isso? Qual a razão de eu estar passando por isso? Então, a gente está sempre se cobrando. Por que está acontecendo isso tudo? Com a minha família, comigo? Então, as pessoas passam a se autopunir por conta disso. E a questão depressiva ela é muito clara. Freud fala sobre isso, Jung fala sobre isso, Adler fala sobre isso. Todos os estudos psiquiátricos e psicológicos nos apontam para essa questão da fixação pela culpa, por conta dessa autocobrança. Sempre estamos aqui a nos cobrar. Perdemos o emprego, perdemos isso, perdemos aquilo, estou dentro de casa. Qual a minha responsabilidade sobre isso? Temos que refletir sobre isso, companheiros. E olhem só, é comum que a depressão e a ansiedade estejam associadas, chamados transtornos ansiosos depressivos. 10% dos pacientes que procuram os consultórios médicos, psicológicos, são diagnosticados com transtorno da personalidade borderline. E o estresse, só a título aqui de esclarecimento, olha como funciona no corpo. E isso traz uma relação, é uma via de mão dupla muito grande com a pandemia. Tanto a pandemia gera isso,
como o estado emocional afeta o sistema imunológico e abre campo para que os vírus penetrem e se multipliquem. Então, falamos muito da pandemia, do vírus, e esquecemos dos aspectos mentais. Por que criaturas desenvolvem a doença e outros não? É uma questão da imunidade. Sim, é uma questão da imunidade. Inclusive, as chamadas regressões espontâneas que acontecem. A pessoa adquire o vírus, sistema imunológico forte, robusto, saudável, a pessoa não vai desenvolver a doença. Por que uns desenvolvem e outros não? Sistema imunológico. E quando falamos de sistema imunológico, o sistema imunológico está ligado intimamente às questões mentais. O estresse. Olhem só, acompanhem aqui. O estresse, o hormônio do estresse é fabricado lá no hipotálamo. É a corticotropina, CRF, que vai atuar na hipófise, na pituitária, formando os adrenocorticotrópicos, o ACTH, que vai atuar nas glândulas endócrinas, nossas glândulas, e a criatura, então, ou enfrenta o problema, né, é a luta, ou foge, se protege. Mas, indiscutivelmente, isso vai afetar o nosso sistema imunológico. Entramos em imunodepressão. Ou seja, o estresse provoca uma imunodepressão. Então, nosso corpo fica vulnerável para que os vírus entrem quando há o contágio, obviamente, e se multipliquem. Então, a questão emocional é fundamental para o nosso equilíbrio, a nossa homeostase. Claro que os vírus também, pelo sofrimento que causam, ele leva ao estresse. Então, é uma via de mão dupla. Mas é muito importante que estejamos imunologicamente equilibrados. Aí está o local onde ele é fabricado, lá no hipotálamo, no chamado núcleo paraventricular. E aqui está, vocês estão acompanhando aqui na tela, o chamado eixo hipotálamo pituitário adrenal. Então, ele é fabricado aqui no hipotálamo, atua na pituitária, na hipófise, que vai atuar na suprarrenal, formando os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. Ou a gente luta ou a gente foge. E a supressão do nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, abrindo as portas. Não só ao coronavírus, não. A outros vírus, as bactérias, gerando doenças, gerando enfermidades. Esse trabalho é fundamental. Eu talvez não tenha tempo, que eu queria abrir para perguntas aqui, já estamos praticamente encerrando a nossa apresentação, porque eu ainda falaria sobre depressão e o transtorno do estresse pós-traumático, mas eu queria que vocês guardassem esse trabalho fundamental e importante. Esse trabalho feito por esse jovem aqui, William Hedgecock, neurocientista da Universidade de Iowa. Ele fez uma ressonância magnética cerebral sobre o autocontrole, mostrando que nós temos a capacidade neuroplástica, o poder de nos controlar. E aí volto àquela questão, que falei para vocês todos. Não existe a cura, existe a autocura. Ou seja, nós podemos nos curar, nos imunizar, nos proteger, desde que entendamos e queiramos. Acompanhe esse trabalho. Esse estudo mostra o que acontece no cérebro quando a paciência vai se esgotando. Nós estamos vivendo momentos de ansiedade, momentos de desequilíbrios, os transtornos mentais,
Então, é extremamente comum a pessoa ficar impaciente diante disso tudo. São meses que nós estamos aqui reclusos. Eu, por exemplo, grupo de risco, estou desde março aqui em casa, agora é que eu estou começando a sair. Então, esse estudo mostra o que acontece no nosso cérebro quando vamos perdendo a paciência. A pesquisa revela que existe um estoque limitado no nosso cérebro de autocontrole, estoque energético, que vai diminuindo conforme o uso. Então, a gente vai perdendo a paciência, vamos